5 anos após o lançamento do último álbum de estúdio, Cícero retorna com Uma Onda em Pedaços. Marcado pelo forte aspecto intimista dos versos, o trabalho ainda se abre para colaborações com Duda Beat, Tori e Vovô Bebê. Para mergulhar no processo de produção do material e desvendar os segredos de cada faixa, eu recebo o cantor em mais uma edição do Por Trás do Disco. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak e no programa de hoje recebo ele, Cícero, para conversar sobre Uma Onda em Pedaços, novo álbum de estúdio do cantor e compositor carioca. Seja muito bem-vindo, Cícero. Olá, tudo bom, Kleber? Tudo ótimo, feliz demais de ter você aqui para falar sobre esse discão. Pô, maneiraço. Eu também acompanho há muito tempo o site, fiquei feliz com o convite. Boa, vamos lá então, porque olha só, a última vez que a gente ouviu um disco de inédita seu foi no dia 16 de março de 2020, quando você lançou o Cosmo, que é um disco muito querido para mim, eu ouvi muito durante a pandemia, e ele saiu justamente no dia que várias cidades brasileiras decretaram o lockdown. Os seus planos de excursionar com o álbum na época naturalmente foram interrompidos, não só para você, mas para muita gente, e mergulhando no repertório de Uma Onda em Pedaços, eu sinto que a pandemia ainda exerce um peso muito grande dentro desse trabalho. Queria que você comentasse como foi lidar com esse processo todo para você, as frustrações em torno do álbum anterior e principalmente como foi se reerguer musicalmente depois de algo tão brutal como foi a pandemia de Covid-19. Cara, acho que a primeira pergunta é central. A pandemia simbolizou esse processo de ruptura, de fragmentação, mas não foi a única coisa que aconteceu, mas eu acho que foi o catalisador, sim, de ter lançado, foi o marco dessa mudança de rota total, foi a pandemia, mas paralelo a isso aconteceram coisas na minha vida também relacionadas e não com a pandemia, sabe? E como que funcionou essa construção desse repertório para o novo álbum? Porque eu vejo muito você na imagem de capa, inclusive é a primeira vez que você estampa uma imagem de capa de um disco seu, rodeado ali por escombros. Você sempre teve essa poesia que foi muito expositiva, muito contemplativa, por vezes visceral. E aqui eu sinto que você segue nessa toada, mas principalmente eu vejo um Cícero fazendo as pazes consigo mesmo dentro desse novo álbum. É porque é isso que eu te falei, tem esse processo da pandemia que foi um processo muito duro, mas também teve um processo, sei lá, eu vou fazer 40 anos agora, entrei na pandemia com 35, aí, sei lá, a pessoa que me criou morreu na pandemia, aí meu pai adoeceu, muitas coisas foram me colocando numa outra perspectiva em relação a mim mesmo, assim, você deixa de ser... eu acho que o disco carrega muito isso, o fato de eu deixar de ser o protagonista da minha vida nos últimos 5 anos. Você começa a se ver muito mais filho e irmão e do que o seu ego. Não que seja uma coisa ruim, mas é uma coisa que foi imposta, sabe? Da pandemia pra cá. E aí eu achei que isso tinha uma beleza. Eu poderia extrair uma beleza desse entendimento através de um álbum. É o que eu sempre tento fazer. Assim, eu acho que o álbum, eu preciso encontrar ele na minha vida. O tema, o motivo... E para não fazer um álbum só por fazer, sabe? Juntar músicas só com uma... Eu acho que o álbum é para dar, não para receber. Não é para eu receber play, ou público, ou dinheiro, ou prestígio. É para eu dar algum entendimento qualquer que pode ser útil ou completamente inútil. Assim, a música não tem responsabilidade nenhuma, sabe? Então, eu achei que essa fragmentação total tinha uma beleza ali. Eu falei, agora acho que merece um álbum para isso. E nesse meio tempo eu não tinha ainda a clareza de que esse álbum existiria. Por isso que eu lancei 2 músicas soltas, né? Que foi Longe Sim. E Sem Distância, que eram músicas que nasceram quase como se fosse ela nasceu, eu falei, ela não faz parte de um álbum, ela é por si só uma coisa apartada. E aí quando eu fiz o Concerto 1, que era como se fosse o lado B do meu ano, sabe? Eu fiz 2 discos esse ano, o Concerto 1 e esse. Eu vejo o Concerto 1 como se fosse meio que um lado A, que é tipo a minha obra toda organizada, polida, resolvida em orquestração clássica, que é um negócio que, assim... E o Onda em Pedaços é tipo o lado B, assim. É o processo aberto, totalmente exposto ainda como processo. Você falou há pouco que você precisa ter um ponto onde você percebe que tem um álbum, você falou desse exercício com o disco que você lançou no comecinho do ano, mas teve alguma canção, algum momento, algum acontecimento que de fato te movimentou para entrar de fato nesse disco novo? O Concerto 1.
Foi o Quando eu ponto fiz o ali. Concerto 1, quando eu comecei a fazer o Concerto 1, eu ainda não tinha nem uma leve visão de um disco novo. Eu não tinha um disco novo no horizonte. Eu ainda estava no processo de digerir a pandemia ainda. O Concerto 1 foi meio que uma... Eu fiz uma turnê antes do Concerto 1, que foi meio que a turnê do Cosmo, 2 anos depois. Aí no ano seguinte eu fiz o Concerto 1, que era uma ideia pandêmica. Eu tive essa ideia na pandemia, imaginando que, pô, de repente o mundo nunca mais ia ter show presencial, a gente ia ficar para sempre dentro de casa. E eu pensei, pô, vou projetar uma orquestra na parede e vou tocar violão na frente da parede com uma orquestra. E isso vai ser meu show com orquestra, porque agora a gente vai tocar para câmera de celular para sempre. Em algum momento ali em 2020, 2021, isso fez sentido. A gente ficou, pô, você vai embora, não sei o quê. E aí, quando a pandemia abriu, eu fiquei com essa ideia achando que ela continuava boa. Se eu fizesse isso num palco, como se fosse uma coisa meio cinema, meio teatro, meio show, como se fosse um cruzamento de linguagens. Quando eu acabei de fazer isso, o álbum disso, eu vi que eu falei, pô, mas isso aqui já é passado. É sobre o que trata Onda em Pedaços, né? Tipo, uma música fala disso. Já era passado. Eu já tava com um monte de música que eu falo, cara, isso aqui é o agora. E aí eu acabei de gravar Onda em Pedaços com essa sensação. Eu não sei se eu vou levar 6 meses ou 6 anos para fazer um outro disco. Eu dei o meu extremo agora, sabe? O Concerto 1 é como se fosse um The Best Of dos últimos 12 anos para trás. E aí o Onda em Pedaços é muito 2025, como é que tá a minha cabeça, minhas coisas. E aí eu achei que esses 2 discos fizeram esse ano de 2025 importante para mim. Eu acho que é um ano de retomada depois de um período, sem dúvida, o mais difícil da minha vida, pessoalmente, mas também eu acho que é o começo de um novo ciclo artístico, sabe? Eu Sim. vejo muito Canções de Apartamento, A Praia, O Sábado, o Cosmo, o Albatroz como tipo, meu segundo ciclo criativo, assim. Tive um primeiro com banda, que eu fiz 3 discos, a gente tocava indie rock, era uma coisa meio se encontrando enquanto pessoa ali na adolescência, 16, 17 anos. Aí eu engrenei numa coisa de me inventar, né? Inventar o eu lírico, no caso, o eu da caneta, né? O eu, qual é a minha estética sonora, qual é o meu jeito de escrever, qual é o meu jeito de fazer arranjo, que foi essa primeira década ali do Canções de Apartamento até o Cosmo. E agora eu vejo um movimento de empoderamento, assim, cara, eu criei uma coisa aqui, um universo de escolhas melódicas, harmônicas e de texto e de tudo, assim, e agora eu quero criar realidades com isso. Não necessariamente ficar contando a minha história de vida, porque isso já vai sempre vir. A gente vê os quadros do Van Gogh, a gente consegue ver a vida dele ali, porque ele pinta um quadro que tu vê que é o quarto dele, tu vê uma... Então eu não preciso ficar falando necessariamente do que está acontecendo na minha vida, como foi o Canção de Apartamento, ou como foi o Sábado, ou a Praia, para que isso transpareça, sacou? Eu acho que eu posso criar realidade, narrativas, e eu acho que Uma Onda em Pedaço é um pouco isso. Tem música que tá em idioma nenhum, tem música que fala de... não tem um norte de tema, claro, e eu acho que as pessoas entendem também, só que entendem outras coisas. Eu acho que eu tô acho que o resumo é esse, eu tô na fase de entender outras coisas. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Perfeito. Então, já que você falou de entender, vamos mergulhar nas canções aqui e tentar entender um pouco mais sobre elas. O disco inaugura com um Pássaro Nave, que traz essa combinação ali de imagens poéticas que tratam dessa sensação de paz diante da solidão. Tem uma questão desses ciclos de cura, de transformação. Você até repete para si mesmo em alguns momentos, sem ressentimentos. É um Cícero até mais pop em alguns momentos. Queria que você contasse um pouco mais sobre essa música e por que você escolheu justamente ela para inaugurar esse novo álbum. Acho que ela é uma carta de intenções. Todas as vezes que eu lanço o disco, eu uso a primeira música para ser tipo uma carta de intenções do disco, sabe? É por isso que eu sempre faço a primeira música por último, que é para tentar ser o mais em cima do lance. Exatamente. E aí, é isso, essa música fala disso, do que eu queria ser, né? E do que de fato eu sou.
Há uma distância entre essas duas pessoas. A minha postura nesse momento de vida é de aceitação dessas duas coisas e que você é uma ponte entre essas duas coisas, né? Quem você é tá sempre de olho em quem você gostaria de ser, como um norte, e quem você gostaria de ser tá sempre de olho em quem você é, como uma consequência, né? Então você tenta fazer as pazes, não tem mais um conflito entre essas duas coisas, que eu falo, gostaria de ser um passionave, gostaria de não ter ressentimento, mas calhei de ser outras coisas e entre essas duas coisas você encontrar Meio termo. Fazer as pazes, essas duas pessoas fazerem as pazes, eu acho que é o grande lance. Uma coisa dessa música que me chama a atenção, eu sei que você assina a produção, arranjos, composição, você tocou todos os instrumentos ou teve mais gente envolvida? Porque ela tem uma parte orquestral também aqui, né? Não. Eu postei a ficha técnica no Instagram e no vinil também, mas é uma coisa que as plataformas de streaming não botam, tem, né? Que é um negócio que, assim, eu vou morrer reclamando disso, assim, que eu acho muito triste. Porque é isso, assim, esse disco foi o que eu menos toquei coisa de todos os discos que eu já fiz, assim. Eu tinha as ideias e as composições, mas eu dei para pessoas que eu admiro muitíssimo, que eu tenho uma grande admiração, afeto, amor. Eu dei a ideia pra pessoa fazer a ideia dela, sabe? Então, tipo, esse disco, a bateria, o Irá Bueno, que fez aquele loop, o baixo é o Vovô Bebê, que compôs o baixo, o Rhodes é o Vron, que é o Conrado Kempers, que fez o Rhodes, as cordas é o Felipe Pacheco Ventura, que escreveu as cordas e tocou todas elas, aí chamou um violoncelista, o Ganzal, o Chucalho também foi Irá, enfim, é uma turma que são grandes amigos e pessoas que, porra, são importantíssimos, assim, não só para música, mas para minha saúde mental, assim, no convívio diário. E cada música são pessoas diferentes. Essa eu acho que é a graça do disco. São 3 bateristas diferentes, são 2 baixistas. Todas as pessoas que estão no disco são pessoas que eu admiro muito e tal, mas eu fui montando diferentes bandas para cada música, entendeu? E aí dessa forma o disco ficou com essa cara também de fragmentado mais evidente, eu sinto. Perfeito. A segunda canção é Mente Voa, e pra mim ela já é uma das mais curiosas da sua carreira, porque ela começa numa toada meio post-rock, tem esse xilofone que evoca uma coisa meio Sigur Rós, vai pra um campo quase transcendental em alguns poucos, e de repente você cai num rap de um jeito que bem inesperado, assim, e até lendo o texto de apresentação você fala que é o gênero que você mais tem ouvido nos últimos anos. E eu queria que você comentasse sobre essa faixa e principalmente se você me contasse quais são os artistas de rap que você tem ouvido e principalmente serve de inspiração para essa faixa aí. Cara, é isso, assim, eu sempre reduzi as minhas letras o mínimo essencial, assim. Eu vou escrevendo, às vezes eu escrevo muitas páginas, e tem até um poema da Ana Cristina César que é esse exercício dela pegando várias páginas de um poema, e a cada página ela vai reduzindo até virarem, sei lá, 3 frases, 2 palavras, assim. Então eu sempre fiz isso. Então o que aconteceu em Mente Voa foi que eu fui reduzindo a letra até ela virar o que é essa primeira parte mais minimalista. Mente voa, vem aliviar, mente lugar, voa, voa, voa. Isso foi a redução da letra. Só que aí tinha também uma parte grande com muita quantidade de palavras que normalmente eu deixaria de fora porque eu já sintetizei ali na outra coisa. E eu achei um exercício curioso, criativo, sobrepor. Tentar fazer essas palavras caberem, falá-las bem rápido, né? E aí você cai nesse terreno estético do rap, que também é do repente. Só que pra mim o rap é, de fato, o estilo musical que eu mais ouço nos últimos bons anos e que da onde eu tenho mais a sensação que ele é o que é o mais... Ele é o mais antropofágico, ele é o maior gênero musical do mundo porque tudo que... Ele assimila tudo, ele não tem não, né? Ele fez o que outros estilos musicais não fizeram, por exemplo, rock e tal, que acabou se nichando numa coisa quase que só de homem branco, hétero, classe média, que não aceita nenhuma outra sexualidade, nenhuma outra opinião, nenhuma outra forma de enxergar a vida. Isso, a arte não pode, a arte sufoca nesses ambientes, né? E aí o rap eu sinto que não, ele assimila tudo ele é, e culturalmente, o estilo musical que eu sinto que mais me empolga. E aí, como eu
estava permitindo abrir meu processo, eu falei assim, vou falar rapidão esse texto aqui, e acabou rolando esse flow, um rap sussurrado, né, sem muita... Mas tem melodia também, acho que a velocidade da palavra acaba jogando pro rap, mas eu fico feliz porque eu gosto muito. Não, muito boa. A canção seguinte é Sem Dormir, é o primeiro feat do disco, ela vem justamente com uma parceria com a Duda Beat, que é uma amiga sua de longa data, vocês surgem ali meio que na mesma época na cena do Rio de Janeiro, ela vai lançar disco somente anos mais tarde, mas é da mesma galera, e tem uma história envolvendo essa canção, né, que é um acampamento que vocês fizeram em Paraty. Por favor, conta mais pra gente sobre essa música. É uma memória em comum, né, quando ela lançou o disco dela, eu sinto muito, a gente ouvindo, eu identifiquei ali memórias e assuntos, e a gente conversando, a gente viu que tínhamos inspirações e memórias que a gente tinha compartilhado juntos, de alguns momentos, mas pro mundo ouvir, que é uma música que ela fala... Muito boa. Que ela estava lá à espera de um mar de amor e tal, foi um ponto de vista dessa mesma memória. Eu fiquei com vontade de fazer uma música que fosse um outro ponto de vista da mesma memória. Eu fiquei querendo fazer uma outra música para a mesma memória. Eu achei que isso seria um bom exercício criativo, assim, porque era uma memória que me dava um sentimento muito bom. E aí eu falei, sentimentos muito bons merecem virar música, assim. E aí eu comecei a fazer a música. E aí comecei a fazer, mas aí a vida andou para direções diferentes, teve a pandemia, a música foi pra gaveta. E aí quando eu fui organizar... Ela é antiga, então. Ela é da época do Sinto Muito. Quando eu ouvi o Sinto Muito, me tocaram as músicas que eu senti que eram que tinham a ver comigo, sacou? E aí uma dessas eu me liguei e a gente conversando, eu cheguei lá nessa lembrança e fiquei inspirado a fazer uma música pra mesma lembrança. Foi isso, sim, pra essa música. E aí comecei a fazer, falei com ela adorou, gravou, a gente fez, e eu tenho o maior carinho, porque é isso, eu acho que eu consegui cristalizar uma memória que a gente divide em comum, com muito carinho. Perfeito. E aí a gente chega em Ela Disse, que traz essa abordagem um pouco mais ensolarada musicalmente e propõe essa questão da redescoberta do amor a partir de uma perspectiva um pouco mais sóbria. Você deixa um pouco de lado esse amor romântico, talvez explícito nos discos anteriores, traz uma outra perspectiva para cá que dialoga muito com essa essência dessa transformação e dessa maturidade presente no álbum todo, né? É uma outra forma de amar. Mas conta mais sobre essa canção, por favor. Acho que toda a canção veio desse motivo central, uma nova forma de amar que eu tinha entendido, e eu achei que esse entendimento merecia virar uma música, entendeu? A lógica desse disco era o que merece virar música, das vivências que eu tive, porque eu tenho muita música, como eu componho compulsivamente não mais, mas rotineiramente desde a minha adolescência, eu componho todo dia, o tempo todo, eu sempre tenho muita música, a qualquer momento. Só que elas estão em fragmentos, em pedaços, eu não acabo elas. Quando eu senti que eu tinha um disco, eu comecei a falar, mas desse monte de música aqui, o que merece existir? Assim, o que faz sentido? O que você quer dizer para as pessoas? Você vai reivindicar a atenção das pessoas, elas vão te dar atenção, você vai falar um negócio. O que faz valer a atenção que a pessoa está te dando? Esse foi o critério. E aí essa música veio dessa vontade de eu ter entendido uma nova forma de amar, que não envolve tanto posse, que não envolve tanto idealização, que não envolve tanto ansiedade, que não envolve tanto esses planejamentos que, na verdade, são mais um exercício mental do que um controle do destino. Enfim, tudo isso. As músicas vieram para atender a isso. E aí o sentimento da música, de cada música também, tem a ver com o sentimento que a letra passa. Então, nessa música, eu senti uma alegria de lembrar, mas com algum grau de tristeza, porque envolve todo relacionamento, algum grau de dor. Então eu queria que o arranjo carregasse esses dois sentimentos. Então eu tentei fazer uma música que fosse meio dançante, mas que também tivesse ali aquela hora das flautas, que ela fica menos alegre e tal, mas com esse sentimento solar. Eu acho que é isso que eu queria exatamente isso, quando você sente, no final das contas, que é uma música solar, quando você reduz tudo que a música te expande numa palavra solar, essa síntese sempre foi o que me interessou, entendeu? Tipo, fazer a pessoa sentir essa síntese,
Só, você ouve Canções de Apartamento, cara, você vai sentir empatia por esse cara que também é você. Empatia, se eu fosse reduzir o Canções de Apartamento a uma palavra. Então, eu acho que o Onda em Pedaços é exatamente isso. Esses pedaços que se juntam não em torno de um eu central, mas em torno de o que eu entendo que é a vida mesmo, essa fragmentação total. Ela disse uma forma de amar que eu entendi que facilita um pouco a vida. Se você tira um pouco do peso da posse. Perfeito. A gente chega em Dia Vai, essa aqui é disparado já uma das canções favoritas do álbum, assim. Tem essa pegada, quase um forró ali, tem uma coisa meio sertaneja. Eu não sei se é uma sanfona, uma escaleta que tá tocando ali ao fundo. E tem essa presença da Tori, que é uma artista que eu gosto bastante também. Tem um pouco dessa atmosfera quase folk ali do Canções de Apartamento. Por favor, conta mais sobre Dia Vai, dessa sua relação com a Tori também. Dia Vai foi a canção que eu quis fazer que remetesse diretamente mais ao Canções de Apartamento, assim. Foi uma música que eu quis fazer quase como se fosse um carinho nos fãs do Canções de Apartamento, sabe? Uhum. Foi intencional entrar aquele violão junto com a Tori, daquele timbre, e ter o acordeão, a mesma coisa, a mesma onda de acordeão do Canções de Apartamento. É uma canção também que eu já tenho há algum tempo. Então eu fiquei com essa vontade. A Tori foi uma menina que eu conheci nos últimos tempos cantando e eu gostei muito dos discos dela, gostei muito da voz dela, gostei muito da musicalidade dela. Eu fui ficando fã de ouvi-la cantar. E aí a música pedia, eu sentia, que a música fala: dia vai, traz aqui um sopro só do amor que ficou no caminho. Eu pedindo para trazer que isso viesse também em formato de uma voz, sabe? Como se o dia estivesse trazendo o sopro de amor que eu tô pedindo no refrão. Eu fiquei imaginando a voz dela sendo esse sopro de amor, assim, registro. E ela foi lá em casa no estúdio, gravou e ficou lindo, assim, ela foi sobrepondo falsetes e eu achei que ficou a coisa mais linda do mundo. Me lembrou umas coisas da Feist também. Total. Ela tem uma musicalidade muito gostosa, assim. E eu logo que eu gravei, eu ouvi a música, eu achei ela carismática. Sabe, quando você vê que a música tem um carismazinho, assim, o balanço dela é meio frouxo, a bateria é meio insegura, o acordeão, ela é uma música carismática. Quando eu gravei o disco, falei, cara, eu acho que essa deve ser o primeiro hit, assim, e tem se confirmado, sabe? Ela é bem bonitinha. Essa aqui é a cara de que vai viralizar em TikTok, assim, casalzinho postando com música de fundo ali. Boa. A gente começou falando sobre a questão do impacto da pandemia, das perdas físicas e emocionais, e a gente chega nessa canção personagem que é Lucille, que ela materializa um pouco desse aspecto da partida, além de ser uma das suas primeiras canções compostas em inglês, né? Como que é a história dessa faixa aí pra gente, por favor, Cícero? Ela nasceu em inglês, algumas poucas músicas minhas nascem em inglês, mais pela questão dos fonemas. Às vezes elas nascem com fonemas em inglês, mas aí elas nem em inglês são, que é o caso de uma outra música desse disco aí, que quando a gente vai falar dela depois, tranquilo. Mas Lucille, por acaso, nasceu dos acordes e dessa frase, desse nome Lucille, que era bom de falar, e desses primeiros versos que eram meio Frank Sinatra, assim, meio jazz clássico, Ella Fitzgerald, Billie Holiday. Eu imaginava sempre uma coisa meio nesse lugar, assim. E fui usando o exercício de imaginação nessa direção até que a música ganhou uma estrutura. E aí quando eu fui começar a querer traduzir, as traduções não ficavam boas, sabe? Tipo, eu tentava transformar Lucille em Luzil, de luzir, de luz. E aí eu falava, mas aí perdeu toda a emoção do significado e tal. Aí eu tentava outros nomes, tipo, Lucinha, Mariazinha, sei lá, qualquer coisa. A letra não carregava um sentimento. Ela ficava bonita em outra direção. Às vezes ficava numa onda meio Aquele Adeus, que é uma música do Albatroz e tal. Mas ela perdia um negócio dela, que ela só tinha em inglês. E aí, quando eu deixei as últimas duas frases em português, eu falei, acho que agora ela ganhou o significado central, que é toda a letra dela em inglês pode virar aquelas duas frases em português. Aquelas duas frases em português explicam toda a letra em inglês. Eu falei, então... Porque pra mim o que mais me incomodava em deixar músicas em inglês era alienar quem não entende inglês, entendeu? Sim. Eu acho que depois disso eu fui discutir essa questão na música mais à frente, que é Tranquilo, que é idioma nenhum, parece que não é nada. Eu acho que o
O Lucio faz sentido na Onda em Pedaços e com Tranquilo, mas eu não sei se é uma música que eu tranquilamente tocaria em show, por exemplo, sabe? É isso, assim, eu tenho uma vontade muito grande de me comunicar com as pessoas, sabe? De, de me comunicar com as pessoas e de comunicar com todas as pessoas. Não ser para uma bolha que entende, ou para uma bolha que não entende, ou para quem é descolado, para quem não é descolado. Tipo assim, meu sonho sempre foi todo mundo gostar, sabe? Tipo, todas as classes sociais, todos os gêneros, todas as opiniões políticas e tudo mais. Mas eu não faço concessão na música para que isso aconteça. É uma torcida. Eu faço a minha música do meu jeito e torço. Então, eu acho que o inglês... Eu sempre tive esse problema de, eu tô dificultando desnecessariamente o negócio. Mas Lucio pediu para ser inglês e ficou. Perfeito. Era para ser Lucio. A gente chega em ausência, e se agora há pouco a gente falou ali no Ela Disse sobre essa questão do amor romântico e dessa interpretação mais sóbria sobre o amor, aqui você traz esse sentimento de solidão, só que sobre uma ótica não talvez positiva, mas de entendimento, de compreensão, né? Até tem essa questão da memória, que é uma coisa muito presente no disco todo. Eu sinto que a todo momento você olha talvez pro Cícero lá de trás e volta e você se entende a partir disso. E ela traz esse verso que eu acho muito bonito, que você já abre com ela falando: a alegria vinha visitar de tarde, quando de tarde você chegava, a alegria vinha visitar de tarde, mas não ficava. Por favor, comente a ausência pra gente, por favor. Eu acho que a música nasceu desse refrão, né? Que eu acho que é isso, assim. A alegria é um sentimento que vai e vem. Ele é na natureza dele ser assim. É importante que seja. E aí tem outras coisas que você encontra na ausência, inclusive desse sentimento, que não é a tristeza. É uma outra coisa. O centro da questão dessa música é esse. Eu fiz essa música muito pensando na Marisa Monte, no jeito que ela canta, na estrutura de canção que ela... Nossa, total, agora desbloqueou um negócio aqui. Cheguei a mandar a música pra Marisa, ela mandou um áudio falando que ela gostou e tal, quando eu tava gravando ainda. Falei, cara, eu fiz muito pensando na Marisa. E aí, a ideia de que você consegue encontrar um balanço prazeroso na ausência, quando você não encara isso como um fardo. E aí é isso. Esse disco todo foi pautado pelo que eu tava querendo dizer, e a sonoridade veio para envolver isso, sabe? Diferentemente de outros momentos. Então é isso. Essa música eu fiz o arranjo com o Vovô, Bebê e com o Irá, que fizeram essa temática meio que soa meio realismo fantástico de arranjo, e no final vira um funk melody. Tum, 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 só que com vibrafone, sabe? Tipo, foi uma coisa de tentar tirar um pouco do peso da ideia de ausência, tirar um pouco do peso da ideia de solidão, principalmente, que falando com discos de 10, 15 anos atrás meus, parecia algo assombroso, um fardo. Hoje em dia eu já não acho mais. Perfeito. Cara, chegamos na faixa que eu queria chegar, Meu Amigo Harvey. Pra mim é uma das melhores coisas que você já fez. Já entra com esse sample do Brahms na abertura ali. Tem esse senso de desconexão dos versos, mas me chama muita atenção dessa bateria que vai para um campo quase jazzístico em alguns momentos. Tem um cheirinho de Radiohead ali da fase do Kid A, do Amnesiac, e principalmente ela dialoga diretamente, né, com o filme do Henry Koster dos anos 50 ali, que é Meu Amigo Harvey, que é essa coisa de discutir normalidade, desse amigo fictício imaginário que você nunca sabe se é real ou não. Eu lembro de ter visto isso num ciclo de filmes na faculdade. Eu fiquei muito hipnotizado por essa música. Por favor, Cícero, mergulhe nessa pra gente. É isso, sim, você já deu uma ilustrada boa na música, na sua explicação. Eu tinha vontade de samplear Brahms já há bastante tempo, mas assim, como é um compositor que eu gosto muito, eu ficava sempre pensando que eu precisava de um bom motivo, sabe? Tipo assim, cara, quando eu for samplear Brahms vai ser com um bom motivo. Já tinha até a música, que é essa Sinfonia em Fá Maior, eu já gostava desse lugar. Falei, um dia quando eu tiver um bom motivo. E aí eu vi esse filme, no momento que eu também tava com outras questões na cabeça, aí o troço meio que linkou na minha cabeça a vontade criativa de, putz, isso que eu pensei, essa reflexão desse filme com Brahms, porque é isso, é um filme dos anos 50, ou seja, do século XX,
com sample de 1883, ou seja, do século XIX, sobre uma questão da alienação das telas e do mundo tela, que é uma parada de 2025, ou seja, é meio que uma música que traça um traço paralelo entre 3 séculos. Então, assim, e o ponto central de observação desses 3 séculos são as relações humanas, que no meu amigo Harvey é um ponto de vista, a relação com o celular é outra, e na música clássica do Brahms é uma outra questão, assim. E como o filme que eu tinha visto era uma comédia, meu amigo Harvey é uma comédia, né? A música ganhou esse caráter meio risível, assim, ela é bem humorada, né? Ela não é pesarosa, ela tá falando de um negócio meio trágico, assim, eu acho, que é a nossa alienação rumo a um abismo existencial muito doido, que é o que esse mundo tela sedentário pode levar a gente, mas com sei lá, cara, acho que tem uma coisa meio coringa nela, assim, do tipo, dá pra você rir dessa tragédia, dado que tem uma coisa muito boa que o Charlie Chaplin fala, que a vida é um drama no close e uma comédia no plano aberto, né? Assim, esse momento histórico é meio desesperador, mas se você pensar que a gente vai ser uma geração que vai ser usada para ser compreendida pelas próximas, eu penso meio assim, a gente vai ser uma geração muito zoada, assim, muito perdida, que todo mundo vai ver, vai ser um pouco engraçado olhar pra gente, assim, o quanto a gente viajou. A gente foi falando ao longo do programa aqui várias vezes sobre a canção que a gente chega agora, que é Tranquilo, que também é outra cantada em inglês, é um feat seu com o Vovô Bebê que lançou o Bad English há poucos meses, que é um disco bem legal também, e aqui eu acho que volta para uma questão também, há pouco a gente estava falando dessa sensação de deslocamento, de conflito com as telas, e aqui a gente sai da tela e vai para a cabeça, né, e a questão de negar essas vozes que vão surgindo na cabeça da gente. Queria que você comentasse um pouco mais sobre Tranquilo pra gente, por favor. É isso, assim, Tranquilo não é em inglês, né? Tranquilo é em idioma inútil, não tá falando nada. A única letra dela é Não Deixe Que Te Engane. No final, né? Isso. Então, assim, mas os fonemas carregam esse significado, tipo um gestalt mesmo. Você pode entender que eu tô falando alguma coisa em inglês ou em português, mas não tô falando nada. Que eu acho que é um pouco um outro lugar de ouvir música, que eu acho que a gente também tá nele, assim. Quando a gente ouve música em inglês criança, você não tá entendendo o que o cara tá falando, mas tá achando lindo. Muita gente não sabe o idioma, qualquer que seja, ouve a música e acha lindo. Eu só queria universalizar essa questão, assim. Absolutamente ninguém vai entender o que tá sendo dito e vai achar bonito como um estrangeiro acha um idioma, como de certa forma a maioria das músicas são ouvidas, sabe? Tipo assim, você até faz um ensaio disso em Pássaro Nave, quando você começa a falar, parece que você vai engatar um verso e aí você desiste e só fala, tipo, coisas assim. É verdade. É um pouco isso, assim, é o que esse disco tentou fazer, o que esse disco me deu de presente foi poder brincar um pouco mais com a linguagem, sabe? Eu acho que eu tô meio que, tipo, eu sabe, como se eu tivesse criado um Cícero verso e pudesse me divertir lá dentro, assim. Posso me divertir com a linguagem, seja ela a linguagem mesmo de palavra, ou de arranjo, ou de tocar, ou de não tocar, ou de, sei lá, fazer rap. Perfeito. A gente chega em Uma Onda e Pedaços, faixa título, disco, aqui 10ª canção do álbum. Eu achei muito curioso que você falou que justamente Pássaro Nave era a canção síntese, mas aqui pra mim ela é que mais representa esse álbum de maneira geral aqui, e tem alguns dos versos mais bonitos que você traz dentro desse disco. Você fala, vai ver, existe um lugar depois, sentir em outra dimensão, longe de sofrer. E aí você traz esse elemento muito visual que dialoga com a própria imagem de capa, né? A casa de pedra e cimento que a gente morava, o tempo ia desandando dentro e a gente morava. Por favor, eu queria que você comentasse mais sobre ela e por que você escolheu justamente essa música para encerrar esse álbum. Porque é o meu momento mais agora mesmo, tipo, de compreensão do que é tudo. Sabe, acho que eu tenho essa relação com casas sendo desfeitas desde a minha primeira infância, divórcio dos pais e tudo mais. E eu venho sistematicamente reparando as casas desabando ao longo da minha vida. E esse entendimento fez uma imagem poética bonita, que é a imagem da capa. Porque eu tava conversando com um amigo meu que faz arquitetura, e ele já falou, cara, casas de concreto têm um tempo médio de vida mesmo, de uns 50, 60 anos, que elas vão perdendo umidade pro meio, ela desaba mesmo. Tem um tempo para aquele teto cair,
sabe? O tempo exerce tem uma ampulhetazinha até na casa de concreto. Então essa ideia de uma casa como um lugar que vai estar para sempre lá do mesmo jeito, a pandemia para cá mostra que, enfim, a casa são as pessoas que estão dentro dela, por exemplo. Se essas pessoas morrem ou se essas pessoas vão embora, algumas decisões, se uma coisa está no passado ou não, são decisões subjetivas, né? Se uma pessoa está na sua vida ou não, é quase como uma decisão filosófica, se ela é passado ou não é passado. Essa pessoa é passado na minha vida, se você superou uma relação. O passado e o presente são muito subjetivos algumas vezes, e às vezes muito objetivos. A partir do momento do dia que essa pessoa morreu, só que também não, porque às vezes você acha que a partir daquele momento a pessoa acabou, não, aí a partir daquele momento aquela pessoa está muito presente na sua vida. Então, assim, eu acho que essa música trata disso, de você mudar a ótica sobre se as coisas estão passando ou não, sabe? É isso. Perfeito. Cícero, para fechar, das 10 canções desse álbum, se você pudesse escolher apenas uma, pode ser que representa o disco, pode ser que você mais gosta no presente momento, a canção que vocês acham que as pessoas deveriam ouvir, qual seria essa canção? Pergunta difícil, cara. Porque as músicas, as personalidades são muito diferentes, né? Se eu dou de Havaí, a pessoa vai sentir uma coisa. Se eu dou meu amigo Harvey, ela vai entender outra completamente diferente. Eu acho que eu daria Pássaro Nave, porque ela é uma carta de intenções. Ela é uma viagem que não tem nada a ver com as outras, mas ela pelo menos explica melhor, a que melhor explica a viagem do disco como um todo. Meu amigo Harvey, por exemplo, é uma viagenzinha por si só, né? Ela é um mundinho só dela. Perfeito. Tá aí, Cícero com Uma Onda em Pedaços, disco já disponível em todas as plataformas de streaming, você pode acompanhar ele também nas redes sociais, já tem turnê rolando com ingressos à venda, a turnê começa a partir de outubro e segue até dezembro em diferentes capitais brasileiras. Algum recado final, Cícero? Não, espero que vocês gostem do disco, acompanhem o site. Acho muito legal essa iniciativa de manter a comunicação sobre o que está acontecendo na música feita por pessoas de verdade, não por algoritmos loucos. Acho que é muito legal isso. E um abração pra galera. Perfeito. Muito obrigado, Cícero. Valeu! O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo, e siga a gente na sua plataforma de streaming favorita. Eu sou @KleberFac e você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br, onde eu tenho críticas de todos os discos do Cícero, desde o Canções de Apartamento até o álbum mais recente. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.